Bom, continuando a sequência de monografias do Centro de Ciências Jurídicas, lado do direito, eu vou apresentar minha monografia que fala sobre a utilização das petições eletrônicas para projetos de lei de iniciativa popular. Eu escrevi, sendo orientado pelo professor Dr. Aires José Gover, doutor em Direito pela Casa. Bom, inicialmente nós entendemos que o assunto tange a direito constitucional, já que a iniciativa popular, que é a ideia da lei emanada a partir do próprio povo, que é a iniciativa de se criar uma lei do povo, vem do parágrafo 2º do artigo 61 da Constituição Federal. A partir desse artigo, nós extraímos algumas informações. A primeira é que ela exige que a petição seja assinada, a lei de iniciativa seja assinada por 1% do eleitorado nacional, que eles vêm de pelo menos 5 estados, tendo pelo menos 0,3% em cada um desses 5 estados. Para fazer a coleta de assinaturas na atualidade, então com os dados de 2010, nós tínhamos em torno de 136 milhões de eleitores, o que daria aproximadamente 1.400.000 assinaturas. Essas assinaturas têm que estar em listas organizadas, distribuídas por estados e por municípios. Depois de organizar essa lista, tem que ser protocolizada pela mesa diretora, na Câmara dos Deputados, e essa Secretaria-Geral da Mesa vai fazer a verificação das assinaturas. Se estão corretas, se tem a contagem certa, né, se as assinaturas são verdadeiras. O problema é que isso cria dois impasses. O primeiro impasse é que a coleta de 1.400.000 assinaturas distribuídas nos estados, ela é inviável hoje, materialmente falando. Existe uma pretensão logística muito grande que acaba dificultando, na verdade, praticamente impedindo o processo de acontecer. O segundo problema é que a verificação feita pela Secretaria da Mesa também se torna inviável. A mesa não tem como verificar 1.400.000 assinaturas, ainda que por amostragem, ainda seja discutível. Então, por isso a gente descobriu que, com relação à quantidade de projetos de origem de iniciativa popular registrados na Câmara dos Deputados hoje, como realmente projetos de iniciativa popular, sem ter sido oferecido por nenhum deputado ou por grupos de deputados, é nenhum. Então não existe nenhum projeto hoje de iniciativa popular, verdadeiramente de iniciativa popular, tramitando no Congresso. Então, diante dessa problemática, nós achamos que é importante realizar um estudo para identificar a possibilidade de utilização dos meios eletrônicos que já estão disponíveis aí. A internet é uma realidade cada vez mais popular, com maior acesso, com praticamente dos meios, praticamente dos acessos aos equipamentos. Então, utilizar essa estrutura que já existe, já está distribuída, para poder realizar esse mecanismo de coleta de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular. E junto com essa justificativa, nós entendemos que é possível, deveria ser possível, poderia ser possível realizar isso sem alteração de legislação, sem criar uma nova lei e sem participação direta do governo. Então, utilizando os recursos que já estão disponíveis também. Com o objetivo principal, então, nós vamos buscar a viabilidade de utilização da petição eletrônica como instrumento de coleta de assinatura para projeto de lei de iniciativa popular. Aí, nos objetivos secundários, nós vamos fazer conceituação de democracia semidireta, de iniciativa popular e de petição eletrônica. Vamos fazer uma análise dos sistemas de petição eletrônica que existem hoje, temos 3 sistemas, e vamos identificar quais são as informações relevantes necessárias para coletar dos eleitores para que as assinaturas tenham qualidade, e vamos fazer um projeto do sistema ideal. A metodologia aplicada foi um método hipotético dedutivo, que consiste basicamente em aventar uma série de hipóteses e escolher quais as hipóteses mais adequam à viabilidade do tema escolhido. Primeiro, uma rápida análise histórica a respeito da democracia semidireta no Brasil. Então, as primeiras formas de participação popular estavam contidas na Constituição de 1824 e 1891. Então, tinham a ação civil, a ação pública, e tínhamos o recall, que é uma espécie de impeachment, para exemplificar de uma forma mais rápida. Depois nós tivemos, a partir das outras constituições até 1946, a ideia da democracia representativa.
Então eliminou-se a participação popular, a democracia era só executada pelos eleitos. No governo militar houve uma completa segmentação da democracia no país. Então todo o processo de avanço democrático que estava acontecendo até o governo militar acabou se perdendo. E então nessa época houve inclusive criminalização do movimento social, então assim, o povo não tinha voz. Com a nossa Constituição Cidadã de 1988, né, retomamos o processo democrático brasileiro e incluímos já 3 formas de participação popular no processo legislativo. Então, o referendo e o plebiscito, que ambos já foram usados no Brasil, e a iniciativa popular, que é o tema desse trabalho. Bom, com relação aos projetos de lei de iniciativa popular, nós ampliamos um pouco o conceito de iniciativa popular, que são projetos de lei que realmente o povo quis fazer. Não estamos considerando um conceito estritamente legal. Então, o primeiro projeto é o projeto de lei 2770, de 92, que criava o Fundo de Moradia Popular. O Congresso não reconhece ele como um projeto de iniciativa popular. No entanto, uma curiosidade é que foi questionado durante o processo que a origem dele tinha que ser no Legislativo. Ele tinha que ser de origem do Executivo, desculpe. E como durante o processo, então, foi alegado que a origem dele era lei popular, e a legislação prevê que os projetos de lei de iniciativa popular não devem sofrer defeito de forma. Então, ele acabou sendo tramitando normalmente, apesar de ter tido uma origem discutível, ele tramitou como se fosse, apesar do Congresso não reconhecer. Ele se tornou a Lei 11.124 de 2005. Infelizmente, levou 13 anos para ser julgado, para ser aprovado. O segundo é o projeto de lei 4146, de 93, que faz uma alteração da lei de crimes hediondos. Para quem lembra, foi na época que morreu a Daniela Pérez, aí houve toda aquela comoção nacional, a Glória Pérez, juntamente com a Globo, conseguiu fazer uma movimentação, eles coletaram assinaturas e foi apresentado também. Só que era só uma parte assinada, não tinha os dados também ainda. Então acabou se tornando a Lei 8.930 e foi aprovada rapidamente. O terceiro projeto foi feito pela Keiko Ota, que foi eleita deputada federal de São Paulo na última eleição, deputada federal, isso mesmo. Ela tentou criar a ideia de pena de 100 anos para crimes hediondos. Foi considerado inconstitucional e o projeto não foi nem cadastrado, mas as assinaturas estão lá no Congresso. Ela, como foi eleita agora, descobriu as assinaturas abandonadas numa sala lá e provavelmente vai tentar ressuscitar o projeto. O quarto projeto foi o PL 1517, que punia a compra de votos, que se tornou a Lei 9.480. Esse projeto foi o primeiro grande projeto que o Congresso reconheceu como iniciativa popular. No entanto, como todos os outros, ele não foi cadastrado como iniciativa popular. E sim, ele foi apresentado por um grupo de deputados que, na justificativa, colocaram que ele era, emanava do povo. Quinto projeto, 7053, ele propunha a retirada de benefícios de crimes hediondos. Tá? Também foi um projeto bastante discutido na época, que não foi aprovado ainda. E o último projeto, recentemente aprovado, nós acompanhamos de perto, foi bem recente, que é o projeto o PL 518, que culminou com a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135, recém-aprovada. Especificamente no caso do projeto Ficha Limpa, ele surgiu a partir do movimento de combate à corrupção eleitoral, já do Comitê das Leis 9840, que tinham punia a compra de votos, e foi referendado pela CNBB. Então, tinha uma grande instituição distribuída pelo país que estava endossando o projeto. Inclusive as coletas de assinatura aconteciam antes e depois das missas. A dificuldade que ele encontraram, a principal dificuldade encontrada foi com relação às assinaturas propriamente ditas. Porque como exige uma série de dados, entre eles o título de eleitor, as pessoas não têm o hábito de andar com o título de eleitor. Então eles assinavam, pegavam o telefone para ligar depois para pegar o número do título, ou pegavam os dados para poder fazer a consulta no site do TSE. Então ele tinha um entrave com relação a isso. E o segundo é que o tema era polêmico. Então houveram várias discussões à época, se era constitucional, se era inconstitucional, se não estava ferindo o princípio da presunção de inocência, porque ele proibia antes do trânsito julgado, proibia a candidatura. Então isso foi um problema com relação ao projeto por ele ser polêmico. E a grande diferença do projeto Ficha Limpa especificamente em relação aos outros projetos foi o apoio da Avaz. A Avaz, a gente vai ver mais à frente, é um dos sistemas analisados.
ele trata do... é um site, um sistema de ativismo digital. Então eles conseguiram coletar digitalmente, sem um primeiro requisito ainda, claro, mas levantaram 400 mil assinaturas. Vamos trabalhar os conceitos de petição eletrônica a partir da legislação existente. Petição eletrônica nada mais é do que uma petição que tem que ser composta por meio eletrônico. Diferente da petição digitalizada, que é uma petição que foi produzida em meio físico e depois foi transferida, através do processo de escaneamento, fotografia digital, para meio digital. Então a petição eletrônica ela já nasce eletrônica. A legislação referente à petição eletrônica são 3 leis que tratam da petição eletrônica no Brasil. A primeira é a Lei 9.899, já uma lei com 13 anos, que tratava da possibilidade de se fazer atos dentro do processo a partir de facsímile. E, obviamente, em algum outro meio eletrônico disponível, a legislação já previa. O problema é que ela exigia o envio dos originais até 5 dias do final do prazo do encerramento do prazo daquela petição. Então, ela acabava sendo inócua, porque ela não permitia que se usasse meio digital, ela só servia para adiantar alguma coisa. Então, o processo até poderia andar com a utilização do fax, mas ele não era digital. A segunda legislação, extremamente revolucionária, o Decreto 2200 de 2001, que cria a ICP Brasil, Infraestrutura de República Brasileira. Então, ela trata dos da criação da integridade, autenticidade e validade jurídica das assinaturas via certificação digital. E mais recente, nós temos a Lei 11.419 de 2006, que trata da informatização do processo judicial. Essa lei é particularmente interessante nesse processo porque ela trata da assinatura digital não no sentido exclusivo da certificação. Então, como requisito, nós temos a autenticidade e a integridade. A autenticidade, segundo o Pfeiffer, é a capacidade que nós temos de ter certeza, de poder garantir que a pessoa que assinou o documento é a pessoa que diz ter assinado o documento. Coisa que nós não temos uma assinatura convencional, a não ser que haja registro em cartório. E a integridade é a garantia que nós temos que o documento não foi alterado no tempo. Então, o documento que foi produzido é o documento que eu tenho em mãos agora. Então, nesse ponto, a Lei 11.419, ela entende que a autenticidade pode ser dada tanto pelo cadastro do usuário, no sistema de login e senha, quanto pela certificação digital através do modelo ICP Brasil do Decreto 2200. Nesse caso, nós temos um problema no Brasil, a situação jurídica do Brasil, que quando a lei é omissa a respeito de algum assunto, nós podemos utilizar, de acordo com o Decreto-Lei 4.657, conhecido antigamente como Lei de Introdução ao Código Civil, e agora como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, quando há uma omissão da lei a respeito de algum assunto, podemos usar a analogia, os costumes ou os princípios gerais do direito. Nesse caso, é um caso claro de analogia, porque temos uma legislação que trata da petição eletrônica, que é especificamente o processo judiciário. Nós estamos trazendo, por analogia, ela para dentro da petição eletrônica para o projeto de lei de iniciativa popular. Como o regimento interno da Câmara dos Deputados não prevê nada a respeito de petição eletrônica, nós podemos buscar outras legislações dentro do mesmo regime jurídico. Os dados exigidos pelo regimento interno da Câmara dos Deputados para o cadastramento de projeto de lei de iniciativa popular são, obviamente, o nome completo do cidadão, do eleitor, o endereço e os dados relacionados ao título do eleitor, o número do título. Nós fizemos também um comparativo entre a petição em papel e a petição eletrônica, mas não é uma petição eletrônica simples, é uma petição eletrônica com validação presencial de cadastro. Então, o cidadão faz o cadastro e vai, em algum momento, fazer a validação presencial. Então, rapidamente, a assinatura presencial ela é exigida na petição em papel. Na petição eletrônica não tem essa exigência. Eu só preciso fazer a validação presencial uma vez. Mas ele pode votar em vários projetos, assinar vários projetos a partir de uma única validação. Com relação à falsificação, preenchimento incorreto, a parte logística, a petição eletrônica acaba ganhando, porque como ela faz pré-validação, então existe um cadastro prévio para verificar se aquele dado está correto ou não está, eu consigo analisar erros de digitação, ou mesmo erros intencionais que possam ser feitos pelo usuário de má fé, que queira de alguma forma prejudicar o processo. Então eu consigo garantir os
dados inseridos. Também não podemos perder assinaturas e também não podemos destruir assinaturas se tiver uma estrutura de cópia. No caso da petição em papel, eu não tenho essa capacidade. Sem contar a logística envolvida, tanto para armazenamento e transporte dessas assinaturas, assim, 1.400.000 assinaturas, um volume considerável, né, quanto para a coleta de assinaturas, porque não precisa distribuir a estrutura pelo país inteiro. Bom, o site que nós avaliamos, os sistemas que nós avaliamos é a Avast, o Sistema Internacional de Ativismo Digital. Basicamente, os 3 sistemas que nós analisamos, eles trabalham em cima de abaixo-assinado. Então, eles não se preocupam com o reconhecimento jurídico das assinaturas coletadas. Então, a Avast é o maior deles, inclusive participou do processo da lei contra a lei da ficha limpa. Ele é centralizado, então quem cadastra os projetos para serem votados são os administradores do sistema. Petição Pública é um dos maiores sites de abaixo-assinado brasileiro. Ele trabalha com a ideia de que qualquer pessoa pode fazer o cadastro do projeto. Como eu falei, não é específico para a legislação, que é abaixo-assinado de tudo ali, desde demitir algum professor de alguma instituição de ensino até mudança de sentido de vida. É bem amplo. Então, ele permite, na cadastro do projeto, ele permite que se coloque campos específicos para que o usuário faça o preenchimento, além do nome e endereço, como é comum. E o Manifesto Livre é um dos sites mais antigos que nós temos e o mais limitado dele. Então, ele não permite, na hora de fazer o cadastro, ele não permite que eu escolha quais informações que eu quero coletar do assinante. E também, para emitir o relatório final, tem que ser feita uma solicitação para o administrador. Eu não tenho acesso direto aos dados. Fizemos uma tabela comparando todos esses aspectos que a gente acabou de falar. E com relação ao projeto do sistema. Então, o primeiro ponto, nossa preocupação é o cumprimento dos requisitos legais. Então, eu preciso validar, para ter certeza que o cidadão é eleitor realmente e que ele está aqui com as suas obrigações eleitorais. Então, a gente faz uma pré-validação junto ao TSE. No site do TSE, tem formulários para a gente colocar os dados e verificar, o próprio usuário poderia fazer isso. Então, o que a gente descobriu que dá para fazer? Eu posso pegar esse formulário e transportar ele para dentro do meu sistema e o meu sistema lê o resultado depois. Então, eu consigo fazer isso sem a interferência do Tribunal Superior. Então, a primeira preocupação é a confirmação da situação como eleitor. A partir do preenchimento de um daqueles formulários, eu tenho essa resposta. Então, situação de inscrição regular. Então, eu sei que o Josemar é eleitor e que ele está em situação regular com as suas obrigações eleitorais. A segunda informação é a organização das assinaturas, uma exigência da mesa diretora, que elas têm que estar organizadas por estado e por município. Então, aqui eu consigo identificar estado e município. Na verdade, a mesa diretora foi um pouco mais exigir um pouco mais de informações, inclusive podemos organizá-las por zona e por sessão. E por último, a validação presencial, que busca daí garantir a autenticidade do usuário. Então, na verdade, ele entra no sistema, faz um cadastro prévio, com base nesse cadastro ele imprime um formulário e comparece em algum ponto para fazer essa validação presencial. Dentro do sistema nós identificamos então 3 atores, 3 personagens: o eleitor, o validador e o administrador. O eleitor é o usuário que vai fazer o cadastro no sistema e depois vai votar e assinar os projetos. O validador é quem vai receber os documentos do eleitor pré-cadastrado e fazer a validação dele, então vai garantir a autenticidade do eleitor. E o administrador é quem faz o cadastro dos projetos. Nós entendemos que o sistema centralizado é superior por questão de poder concentrar esforço e também faz o envio do projeto ao final da coleta das assinaturas. Criamos um diagrama UML básico para entender como funciona o relacionamento entre os personagens. Então temos o eleitor que faz o seu cadastro, que é posterior validado pelo validador. Ele também assina o projeto. Nós usamos a lógica de double opt-in, então ele faz a assinatura do projeto, recebe o e-mail de confirmação, na hora que ele clica no e-mail de confirmação é que a assinatura é confirmada. Então não basta acessar o sistema. Isso é para criar mais uma camada de autenticidade. E o administrador, que envia o projeto, então logo ele tem coletado as assinaturas e faz o cadastramento do projeto para selecionar. Concluindo, nós entendemos que é possível sim realizar as petições eletrônicas para projetos de lei de iniciativa popular utilizando os recursos existentes, tanto a legislação, o arcabouço jurídico, quanto o oferecimento de sistemas abertos do governo eletrônico. Nós conseguimos respeitar as exigências da mesa da Câmara dos Deputados, então conseguimos coletar nome e todos os dados já elencados.
Conseguimos garantir a autenticidade dos votos através da pré-autenticação do usuário, né, com a validação presencial. E conseguimos também, observando a legislação, conseguimos então tirar qualquer discussão que possa ser possível com relação à validade das assinaturas. Então, na verdade, o primeiro projeto que nós fôssemos coletar a assinatura poderia ser apresentado diretamente à mesa, como se tivesse sido assinado pessoalmente. Muito obrigado, agradeço a atenção e a paciência de vocês.